porque estamos aqui reunidos, Senhor Deus, para te cultuar, para te adorar, para fazer a tua obra, para bendizer o teu santo nome, para engrandecer ao único que é digno de receber toda a glória e todo louvor, Pai. Ó Senhor, usa-me, Pai, nesse momento, ó Deus. Usa-me, Senhor Deus, com amor, com graça, com poder, com ousadia, Senhor Deus. Eu sei, Deus, que Teu Espírito Santo está sobre mim nessa noite, ó Pai. Eu sei que o Senhor está sobre esse ambiente. Eu sei, Pai, que os céus estão abertos, porque os céus jamais se fecham, Pai. Eu sei, ó Deus. Então sei, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para poder fazer em nossas vidas hoje, Senhor. Então, Pai, começa, Deus, a tocar no coração de cada um daqueles que aqui estão, Senhor. Os nossos ouvidos possam ser abertos, Senhor Deus. Eu repreendo agora, Pai, todo ladrão da palavra, todo espírito, Senhor Deus, contrário a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, sejam sujeitos, Pai, ao Teu Espírito agora, ó Deus. E que flua, Pai, desse altar brisa suave do Teu Espírito, e possamos sentir, ó Pai, o Teu toque, e que possamos nos envolver, Deus, na Tua palavra, e saiamos daqui nessa noite com certezas em nossos corações. É o que eu te peço nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, como a gente falou, esse é o 11º degrau, Salmo número 130, um salmo que não é dito explicitamente, mas que para muitos teólogos é dado como o salmo de Davi, a qual o salmista, mas isso não importa se foi Davi, se foi um outro salmista, o que importa é que o salmista agora está rasgando o coração. Esse é um dos 7 salmos que é conhecido como os salmos das penitências. E penitência não é o significado como você pensa, como o católico pensa de que está se penitenciando, não. A penitência são 7 salmos a qual o salmista rasga o coração e pede, clama ao Senhor, para o Senhor entrar com provisão, porque uma das piores coisas, ou a pior coisa que nós possamos sentir, que nós possamos passar, é quando estamos em pecado. Não é a dor de perder algo, não é a dor de perder um carro, não é a dor de perder o emprego, não é a dor de sofrer, nada disso. A dor do pecado é a maior dor que uma pessoa pode sentir. Pastor, eu não concordo com você. Eu não falo por mim, eu falo pela palavra. Porque todo pecado, como já foi falado aqui, é direcionado ao Senhor. Então, quando a gente está nessa situação, a gente precisa rasgar os nossos corações ao Senhor e colocar diante dele. E aqui o salmista vem e diz das profundezas. É uma outra forma desse salmo ser conhecido, o salmo das profundezas. O salmo daquele que está no abismo. O salmo daquele que está no fundo do poço. O salmo daquele que está lá por baixo. O salmo daquele que não aguenta mais e está passando por um momento de um vale incrível, de algo tão terrível e tão tenebroso. Só que muitas vezes nesse momento aqui, é o momento em que se faz a escola da oração. Porque quando a gente está na crista da onda, quando está tudo bem, a gente esquece de orar. A gente esquece de pedir ao Senhor. A gente fala assim, uau, está tudo de vento em popa, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, então para que eu vou? Agora quando as coisas apertam, quando as coisas ficam no estreito, muitas vezes as pessoas fazem o que a Larissa falou. O crente mesmo na hora do estreito, o crente pula fora. Mas o cristão de verdade, esse faz como o salmista. Ele fala das profundezas, no lugar mais baixo. Ele se humilha diante das potentes mãos do Senhor e fala, Senhor,
eu não tenho nem mais para onde descer. Eu não tenho nem mais como baixar de nível. Eu não tenho nem como mais ir mais profundo. Estou falando das profundezas, do fundo do poço, do fundo do abismo. Eu estou nesse lugar, Senhor. E aí Ele pede uma coisa, que é uma coisa que nós, muitas vezes, queremos tanto, porque quando nós oramos, o que a gente mais quer, o que a gente mais precisa é ter a certeza e a convicção de que Deus está nos ouvindo. E é isso que o salmista pede: Senhor, ouve a minha voz. A primeira súplica dele é que Deus ouve a minha voz, ouça aquilo que eu estou te pedindo, ouça o meu clamor, se incline os teus ouvidos para mim, ouça o meu clamor. Eu preciso ouvir, eu preciso que o Senhor me ouça, eu preciso ser ouvido, eu preciso ser atendido. E quantas vezes eu e você já oramos ao Senhor, já clamamos a Deus, já falamos com Ele, e muitas vezes a sensação é de que não tem ninguém ouvindo. Parece que muitas vezes o Senhor nos abandonou. Parece que a gente está largado e se fica perdido. Eu tenho relatos de várias pessoas que vêm até mim e falam: pastor, eu estou orando, e Deus não está me ouvindo, parece que eu estou sozinho, parece que eu estou orando de cara com a parede, não tem nada, e nada está acontecendo. E eu digo a você, muitas vezes a gente está ali, a gente tem que se colocar numa posição de entender de que Deus ouve a sua voz. Fala para quem está do seu lado assim: ei, na oração, aquilo que você tem certeza é que Deus está te ouvindo. E eu vou te falar muitas vezes o porquê que você está achando que está falando sozinho. E ele começa aqui a falar: ouve a minha voz, estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. O salmista está clamando aqui por misericórdia, porque se ele clamar por justiça, dá ruim. Ele fala: eu estou clamando por misericórdia, porque eu estou me incluindo, porque se o Senhor for fazer uma lista da galera que está fazendo caquinha, da galera que está fazendo besteira, dos pecados de cada um, lascou para todo mundo. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão e foram da glória de Deus. Então não há nenhum justo sequer que possa se salvar, não há nenhum justo sequer que consiga fazer isso. Agora eu preciso do Senhor, eu preciso dele para que as coisas aconteçam, para que haja salvação, para que haja redenção, para que haja remissão dos meus pecados. Só que muitas vezes os religiosos acham que é por conta do seu talento, acham que é por conta da sua oração, acham que é por conta daquilo que fazem. Ei, o apóstolo Paulo vai dizer que nada pode te separar do amor de Deus. E se nada pode te separar do amor dele, deixa eu te dar uma notícia: nada pode te aproximar do amor de Deus. Você está entendendo isso? Pastor, mas eu oro assim, mas eu jejuo assim, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço. Ei, tem também um cara, um fariseu que chegou e falou, e Jesus deu exemplo dele. Olha, tinha um fariseu e tinha um publicano. Aos olhos dos homens, o publicano estava ali, estava errado, todo errado, e ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pobre e pecador. E o outro só falava assim: eu jejuo, eu faço, eu aconteço, eu sou tal, eu sou bambambam. Aí Jesus pergunta assim: quem foi justificado? Olha para o seu irmão de novo, bota a mão no ombro dele e fala assim: não é no teu talento, foi no sangue de Jesus, querido. Reconheça a sua miserabilidade, reconheça a sua pequenez, reconheça a sua dependência de Cristo. Esse é o grande segredo da vida, gente. E ele vem falando
Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, quem vai existir? Agora, esse salmo, nesse ponto aqui, me lembra o salmo que a gente pregou semana passada. Eu falei que as adversativas de Deus são maiores do que as adversidades do homem. A mudança de curso de Deus, a mudança de história de Deus, ela é muito maior e muito mais forte do que qualquer adversidade que venha até você. Eu não sei se você lembra, mas isso fica na minha cabeça. Todavia, não prevaleceram contra nós. E aqui o salmista está indo no mesmo caminho. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas, diga para o seu irmão assim, tem sempre o mais. Tem sempre um todavia, tem sempre um entretanto, tem sempre um contudo. O salmista está falando assim, olha Deus, não vai ninguém existir se o Senhor observar aquilo que a gente faz, ninguém vai subsistir, não consegue, é para poder matar todo mundo, e todo mundo, como falou, para todo mundo de arrasta para cima, ou de arrasta para baixo, porque se vem pecado, né? Aí é... Só que ele fala assim, todavia, eu amo os todavias de Deus. Todavia, o perdão está contigo. Isso aqui é fantástico. Talvez você não consiga entender a palavra perdoar. O prefixo per, ele coloca o grau máximo. Uma coisa ela pode ser feita, diga feita, e uma coisa pode ser perfeita. Perfeita é algo que é o máximo da feitura de algo. Algo para estar perfeito tem que ser feito com excelência ao máximo. Por isso é perfeito. Perdoar é o grau máximo de doação. É a maior atitude de doação de alguém por outra pessoa. Por isso que o perdão está com Deus. E o salmista reconhece isso. Fala, Senhor, o perdão está contigo. Porque quem de nós podemos perdoar como Deus perdoou? Quem aqui pode perdoar os pecados de alguém como o Senhor perdoou? Quem aqui pode colocar alguém por culpado ou por inocente? O salmista olha para o Senhor e fala assim, Senhor, se o Senhor fizer nota de tudo que a gente faz errado, vai todo mundo dançar, mas contigo está o perdão. O perdão está contigo. Todavia, o perdão está com o Senhor, pertence a Deus. Isso aqui é muito interessante, porque o perdão não está comigo, o perdão não está com você, o perdão não está com quem está do seu lado, o perdão não está com ninguém assim, o perdão está com quem? Com Deus, porque o que Larissa falou aqui, todo pecado é direcionado contra quem, Larissa? Contra Deus. Todo pecado é direcionado contra quem, gente? Contra o Senhor. Pastor, não concordo com isso. Você não tem que concordar comigo. Você tem que aceitar, porque a Bíblia fala isso. Todo pecado é direcionado contra o Senhor. Se eu faço algo contra a Rafinha, eu fiz algo contra ele, mas eu estou pecando primeiro contra quem? Contra Deus. Então eu preciso entender isso. Eu preciso ter esse entendimento, esse discernimento. Por isso que o perdão está com quem? Não está comigo. Está nas mãos do Senhor. E aí o salmista fala aqui, isso é uma senha. Diga para o seu irmão assim, isso é uma senha. Porque ele fala assim, portanto és temido. Raciocina comigo agora. O que o salmista está aqui dizendo, ele está falando que
pelo perdão está nas mãos do Senhor. Por isso Deus é temido. Esse temido aqui não é um temido de medo, de que alguém tem medo. Como é que você vai ter medo de alguém que pode te perdoar? Tem lógica isso? Não tem lógica você ter medo de alguém que pode te perdoar. Não tem sentido. Agora, o que o salmista está dizendo aqui é assim, olha, esse temor é um amor com respeito tão grande. Deus, eu te amo, eu sei que contigo está o perdão, eu não merecia o teu perdão, eu não quero te entristecer, eu não quero fazer nada contra o Senhor, mas antes, Pai, eu por amor a Ti, por temor ao Senhor, por respeito, por carinho, por zelo, por aquilo que o Senhor é, eu me constrange fazer algo que te desagrada. Ei! Se você pensa até hoje, se você não peca, porque com medo de você ir para o inferno, com medo de desagradar a Deus, deixa eu te falar uma coisa, muda a tua mente. Muda, porque isso é muito raso, você não entendeu nada. Você não entendeu o que é graça, nada disso. Eu conversava esses dias com a Luana sobre que é possível perder a graça? Sim ou não? Sim. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Gálatas 5, versículo 4. Porque se você tenta se justificar pela lei, você decaiu da graça de Deus. E eu preciso entender isso aqui, eu preciso entender que a minha vida não é pautada no meu comportamento para que eu não vá para o inferno. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade. Antes, o que John Bunyan, autor do livro O Peregrino, disse, o comportamento de um cristão, a vida de um cristão não é um fardo de posso ou não posso, devo ou não devo. Eu não posso ver Big Brother, eu não posso tomar uma cerveja, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer... Não! Antes de qualquer coisa disso, o meu comportamento diz respeito ao amor que eu tenho ao Senhor. Ao respeito que eu tenho a Ele, ao carinho que eu tenho a Ele. É o que eu já falei aqui, quando a gente casa, casamento, Lucas e Marcele que vão casar daqui a um tempo, em nome de Jesus. Casamento, aprendam isso, não é você dizer sim para aquela pessoa que você ama. Não é somente isso. Isso é raso demais. Casamento, antes de tudo, é você dizer não para todas as outras opções. O meu comportamento, quando eu estou com a minha esposa, é de eu honrá-la o tempo todo. Se eu chegar em algum lugar, tiver alguma mulher por acaso me olhando, eu fico mais perto dela. Por quê, pastor? Porque eu preciso honrá-la. Você está entendendo? Eu vou desenhar para você. Quando o pecado chegar perto de você, se aproxima mais de Deus para você honrar a Deus. É disso que eu estou falando. Não é você ficar flertando com o próprio pecado, conjecturando se pode ou não pode, se deve ou não deve. Não. Agora olha para o Senhor e fala assim, Deus, o que agrada a você? O que te agrada? O que eu posso fazer que agrade ao Senhor? Qual o comportamento que eu tenho que agrade a Deus? Faça uma lista você daquilo que você tem feito, se agrada ao Senhor ou não. Porque eu preciso é agradar a Ele, o que importa, a Bíblia vai dizer, mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Mas o que agrada a Deus, eu preciso fazer dessa maneira, eu preciso parar de ficar flertando com o pecado. E largar isso de lado e entender que o temor, portanto, és temido. Por quê? Porque o perdão está contigo. O perdão está com Deus. E por isso eu temo a Ele, por isso eu tenho respeito, por isso eu venero, por isso eu quero, por isso eu anseio, por isso eu desejo com toda a força do meu ser. Amarás o seu Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma.
É isso que Jesus falou. É isso que está esse temor aqui, gente. Não é um temor, ai, Deus vai me castigar, Deus não vai me perdoar, Deus é fiel e justo para te perdoar sempre. Agora talvez a vida mesquinha que você está levando, está aquém daquilo que Deus pode fazer, é porque você tem flertado com o pecado, não tem vivido uma vida de agradar ao Senhor, de viver a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. É desse jeito. Aí ele fala assim, até aqui foi uma oração, amém? Até aqui você consegue entender que foi uma oração que ele fez? Ele começa, das profundezas a ti clamo ao Senhor, ouve a minha voz, estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor, por misericórdia, se tu ao Senhor observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo há perdão, portanto és temido. Se fôssemos talvez eu e você aqui, a gente ia falar assim, em nome de Jesus, amém. E a gente ia dormir, Lelê. Mas fala para o seu irmão assim, mas não acabou. A oração não acaba. A oração não acaba aqui, a oração só acaba quando termina. Quando termina o quê, pastor? O efeito dela. Porque ora você orou, você não orou no vazio. Você conversou com alguém. O salmista está falando assim, agora que você já orou, agora que você falou, agora você precisa fazer o quê? Bota a mão no nome do seu irmão, olha bem no olho dele, se olho de crente, fala assim, agora aguarda! Espera! Wait a minute, please. Oh, wait. Some days. Vários days. Diversos days. Agora espera. Às vezes a gente ora e fala assim, Deus, a gente vai falar aquela oração, isso aqui, em nome de Jesus, amém, Pai, acabou. Só que eu preciso agora, aqui, olha o que o salmista fala, aguardo ao Senhor. Quantas vezes que você tem orado, você tem esperado por Deus? Quantas vezes você tem orado e não é só esperar Deus falar, é porque Deus, às vezes, na hora, Deus não fala na hora, mas quantas vezes você está orando e você ora e depois você sai daquele momento que você falou e agora você vive de acordo com o que você pediu, sabe por quê? Porque eu preciso viver de acordo com a oração que eu pedi, senão não faz sentido. Se eu não orar acreditando naquilo que eu orei, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nem adianta orar. Tem oração que é oração burra. Eu fico doido quando alguém ora, Senhor, abre os céus e desce. Fala para o seu irmão assim, faz isso não. Fala assim para ele assim, não faz isso não, nunca mais. Fala para ele assim, nunca mais você ora isso na sua vida, por favor. Pastor, por quê? Porque quando Jesus se batizou, Deus rasgou os céus. O céu está aberto desde o batismo de Jesus e nunca mais se fechou. Orar para o céu aberto é falar assim, Deus, não acredito que o Senhor fez lá, ou o Senhor em algum momento fechou. Você está entendendo isso? Quando Jesus foi batizado, Deus, Ele não abriu o céu não, diácono Mateus. Ele rasgou, Rodrigo. Sabe o que é rasgar? Ele rasgou. De cima a baixo, e uma vez que ele rasgou, não há ninguém que possa fechar. Não tem céu fechado, só tem céu aberto. Eu vi algo esses dias que eu achei fantástico, que é outro tipo de oração errada. Senhor, esteja comigo nessa causa. Olha para o seu irmão e fala assim, não faz isso nunca mais na sua vida, porque Deus está contigo o tempo todo, foi promessa dele, eis que estarei convosco todos os dias. Se você ora para Deus estar, é porque em algum momento Ele não está. Deus entra com provisão, uma coisa, agora Deus esteja comigo nessa causa. Ele prometeu que Ele estaria com você todos os dias, o tempo todo, em toda causa que você entrar, Lelê, Deus está com você. É essa convicção que a gente tem que ter, essa certeza, quando eu vou pelejar uma causa, quando eu vou para alguma causa,
eu sei que eu não estou sozinho, eu sei quem está comigo, eu sei quem me guarda, eu sei quem me protege, eu sei quem entra comigo nas batalhas, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho fé. Por quê? Porque uma vez Ele falou: jamais te abandonarei, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Aleluia! Ele está agora falando assim: aguarda ao Senhor, ou seja, espera nele, aguarda o agir dele, aguarda o falar dele. E ele fala: a minha alma o aguarda, a minha mente, a minha vontade, as minhas emoções, ou seja, a minha vontade, eu faço aquilo que ele quer, a minha mente, eu penso naquilo que Ele quer, os seus pensamentos são mais altos do que o meu, as suas vontades, os seus caminhos são muito maiores, mais altos do que o meu. Eu começo a pensar não como eu penso. Uma vez que eu orei ao Senhor, que eu pedi a Ele, que eu pedi direção, agora eu começo a pensar como Ele pensaria. Eu aguardo Ele agir, mas eu falo: Senhor, eu me posiciono como o Senhor gostaria que se posicionasse. A minha alma está posicionada para lutar o bom combate contigo. Isso é uma postura de quem crê na oração que fez. Não é você ora, Deus, se for da sua vontade. Fala para o seu irmão assim: você não entendeu nada. Aí ainda fala aqui mais um pouquinho: e espero na sua palavra. Sabe o que é esperar na sua palavra? É esperar nos seus princípios, nos seus ensinamentos. Eu espero na tua palavra, eu me mantenho firme naquilo que o Senhor já falou, na imutável, inerrante tua palavra, na tua palavra. A tua palavra é o meu balizador, a tua palavra é onde eu me balizo. Eu espero na tua palavra. A minha vontade, a minha mente, a minha alma se alinha com a tua palavra diz isso, então eu estou alinhado com a tua palavra, eu espero na tua palavra. Para de ficar orando de um jeito, agindo do outro e esquecendo a palavra. Agora eu preciso aguardar o quê? O Senhor, ao Senhor, eu preciso aguardar Ele. Deus, que e agora? Aí eu falo assim: Deus, olha só, enquanto eu estou aguardando o Senhor, eu já estou pautado com a minha alma preparada, e estou aguardando com os princípios corretos, é na tua palavra. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? Quem é o agir de Deus nessa terra? Oh, aleluia, Jesus Cristo. Eu aguardo em Jesus, eu espero nele, eu confio nele, eu estou com ele, ele está comigo. É desse jeito que o salmista está falando. Das profundezas eu estou clamando ao Senhor. Mas olha só, Deus, eu estou na profundeza, eu estou passando por luta, passando pelo vale, passando por um veneno. Da profundeza eu estou te clamando, ouve o que eu estou te pedindo. Mas olha só, eu já estou preparado para a minha vitória, eu já estou aguardando a minha vitória, eu já estou posicionado com a posição de quem vai erguer o troféu, levantar o troféu, quem vai levantar e quem vai receber a medalha de Deus. Eu já estou preparado para lutar o bom combate e dizer que nós vencemos, Senhor. Aí o versículo 6 ele fala assim: a minha alma anseia pelo Senhor. E é isso, gente, que a gente precisa fazer: ansiar pelo Senhor. A gente precisa acordar a cada dia desejoso daquilo que Deus tem para poder fazer, ansiando a Ele, ansiando naquilo que Ele vai fazer. Porque aqui está dizendo assim: a minha alma anseia no Senhor mais do que os guardas pela manhã. E ele repete. E deixa eu te dar uma dica teológica: quando há uma repetição na Bíblia, como se fosse hoje, quando você escreve ou em caixa alta ou você coloca em negrito, a Bíblia, como na época não tinha isso, o que ela faz? Ela repete, quando ela quer dar ênfase a algo. E ela repete duas vezes aqui: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã. Mais do que os guardas pela manhã. Ele repete.
E por que ele repete, Larissa? Porque ele quer dar ênfase. Porque há uma importância nisso aqui. Porque se você já foi algum vigia, você já passou uma noite toda vigiando. Eu vou falar algo aqui agora, se você rir, você vai de tobogã. Há muitos anos atrás, eu fui segurança de uma festa. Não ria. Não pode rir. E era uma coisa horrenda, porque a gente como segurança, óbvio que ficava posicionado em algumas posições estratégicas. Eu não ficava, por exemplo, dentro do próprio salão. Eu ficava no lugar, ali no clube, aquele clube Engenheiros de Taquatiara, e eu ficava numa parte pelo mato que o pessoal tentava furar a festa por ali, e eu mandava o pessoal voltar. Então a gente ficava posicionado, eu tinha que ficar a noite toda de vigia. O que era o desejo, além de mandar um monte de gente voltar? O anseio era para quê? Para quando chegasse de manhã, para quando a festa acabasse, para quando a luz da aurora resplandecesse. O guarda, os vigias passavam a noite toda acordados nos muros das cidades. As cidades tinham muros naquela época, e eles ficavam naqueles muros esperando se vinha algum bandido, se vinha algum exército inimigo, se vinha alguém atacar. Eles passavam a noite toda naquela escuridão. Gente, na época não tinha holofote, não tinha luz, nada disso. Era um breu. E eles ficavam ali aguardando o inimigo sorrateiramente aparecer. E eles viravam à noite, aqueles guardas ansiavam pela manhã por causa da troca de turno. E para que eles pudessem descansar, deles pararem de ficar naquele modo de vigilância e de aflição o tempo todo, de um eminente perigo. É desse jeito, com esse anseio, que você precisa esperar pelo Senhor. É desse jeito que o salmista está falando assim: a minha alma, as minhas emoções, as minhas vontades, os meus desejos precisam ansiar pelo Senhor. Você precisa pedir mais fome, mais sede de Deus, mais vontade de Deus, mais desejo pela presença, mais anseio por conversar com Ele, mais vontade de ler a palavra, de meditar na palavra, mais vontade de conhecer a Deus, mais vontade de ter intimidade com Deus. É quando a gente começa a namorar, a gente quer ficar o tempo todo junto. Quando eu comecei a namorar a tia Lívia, Clara que contava, Clara morava comigo. Eu ficava 2 horas, 3 horas no telefone. Lá em casa, o meu telefone era TIM. Na casa toda era um pontinho. Só na janela de um dos quartos é que pegava. Eu ficava 3 horas em pé, trocando de pé, para poder ficar conversando com ela. Sabe o que acontece hoje em dia? Que eu vejo muitas pessoas fazer, não aqui, tá, gente? Dá 1h30 de culto, o pessoal levanta e vai embora. Tem hora. Deus está falando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Mas a gente simplesmente fala assim: o meu horário já deu. Quantas vezes a gente está orando e a gente fala para Deus isso? Deus, o meu horário já deu. E se o Senhor te pegar nessa noite e deixar você acordado, e deixar você acordada a noite toda, Ele querendo falar com você, o que você vai falar para o Senhor? Me deixa, eu quero dormir? Ou você vai falar assim: uau, meu Pai está aqui, quer conversar comigo. O Senhor entrou no meu quarto e quer conversar comigo. O dono do universo quer conversar comigo. Você está entendendo isso? Você consegue mencionar isso? Mensurar isso? Melhor dizendo?
A minha alma anseia, assim como o guarda anseia. Ei, gente, a gente precisa mudar isso dentro de nós. O que você tem ansiado? Será que você vem para os cultos ansiando que Deus fale com você? Porque eu vou te dizer de todo o coração, se você entra para aquelas portas aqui, nos cultos quarta, sexta, domingo, sem ansiar por isso, você está gastando o seu tempo. Se você vem para cá para poder falar assim, eu estou indo lá para poder o pastor Bruno me ver, me manda uma foto sua, eu vou te ver. Você está entendendo? Aqui você precisa vir para poder buscar Ele mais. Senão não faz sentido. É como se eu fosse para um cinema para poder ficar comendo pipoca lá fora. Tem gente que paga o ingresso do cinema para não assistir o filme. Você está entendendo o que eu estou falando? De que muitas vezes a gente está aqui e não está nem ouvindo. Você está pagando o ingresso. Pastor, não paguei nada de graça. Seu tempo é precioso demais para o Senhor. Você está gastando o seu tempo, a sua vida. Você precisa investir o tempo que você tem. Anseie pelo Senhor. Busque a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Essa tem que ser a nossa busca no Senhor. Se não for assim, não é buscar de todo o coração. Isso não é não buscar de todo o coração, você não vai achar Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós, e mudarei a sua sorte, diz o Senhor. Eu preciso buscar a Deus com todo o meu ser, com todo o meu coração, com toda a minha intenção, com toda a minha vontade, a falar: Deus, eu quero te ouvir, aguardo ao Senhor, eu te espero, Deus, estou te esperando. Aí ele vem no versículo 7, a gente já vai para poder encerrar. Aí ele fala, o salmista agora se dirige para os seus irmãos. Espera, ó Israel, no Senhor. Espera no Senhor, ou seja, não saia da presença, espera no Senhor. E ele explica o porquê que você deve continuar esperando no Senhor. Ele fala aqui, pois no Senhor há constante amor. Eu vou repetir: no Senhor há constante amor. No Senhor há um constante amor. O amor de Deus não varia por você. Ele é um amor constante, um amor sublime, um amor eterno. Nada, nada, nada te afasta do amor dele. Espera no Senhor, pois o amor dele é um amor constante. Deus não desampara você, Deus não deixa você, Deus não esqueceu de você, Deus não está colocando você de lado. Ainda Ele tem um constante amor dele, vai te amparar o tempo todo. Ele não deixou você. Recanta labás. Há um constante. Fala para o seu irmão, você é constante. Espera pelo Senhor, pois nele há o constante amor. E nele há a plena redenção. É nele. Fala para ele assim, fala assim, é nele. É nele. A salvação é nele, a redenção é nele, a purificação é nele, o perdão é com ele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas, tudo provém dele. É tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele, é tudo com ele, ele é o dono de tudo, ele que é o autor de tudo, é tudo com ele. Sabe o que acontece é que a gente inverte tudo. A parte que compete a Deus a gente quer fazer, e a parte que compete a gente quer que Deus faça. A gente inverte. A parte que compete a gente é orar, jejuar,
buscar, clamar, pedir. Aí a gente não faz. Aí a parte que compete a Deus, a parte que compete a gente também é aguardar, esperar, acreditar, crer, temer. A parte que compete a gente. A gente não quer. A parte que compete a Deus, Deus operar, agir, agindo o Senhor. Quem impedirá? Ninguém pode impedir. Não há quem possa impedir o agir de Deus. Há algum ser humano capaz de impedir o agir de Deus? Tem alguém? Você conheceu alguém? Me mostra. Porque Deus é constante, Deus não varia, não tem sombra de variação. Deus é o tempo todo constante. O que Ele falou lá atrás vale até hoje, vai valer para sempre. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Eu não sei quais são os seus pecados, eu não sei quais são os seus erros. Você conhece, você sabe. Deus te trouxe nessa noite aqui para você se consertar. Não é comigo, não é com ninguém, é com o Senhor. Se conserte com Ele. É com Ele que está o perdão. Vou pegar o que a Larissa falou. Todo pecado é direcionado para o Senhor. Todo. A blasfêmia é contra o Senhor. A maledicência é contra o Senhor. A palavra torpe é contra o Senhor. Tudo é contra Deus. O roubo é contra o Senhor. O adultério é contra o Senhor. Oséias vai passar por um momento em que Deus fala para ele, fala assim: Oséias, pega a mulher adúltera e casa com ela. E Oséias vai lá e paga um alto preço por Gomer. E ele não consegue entender, porque ele era um profeta do Senhor, um homem santo. E Deus manda ele casar com uma prostituta, que teve relação com vários homens, que se vendeu, que traiu ele, que já tinha filho com ele e foi sair com outros homens. E Oséias foi lá buscá-la. E Deus no final fala assim: ei, Oséias, você está agora entendendo, Oséias? É assim que meu povo me trata. Meu Deus, aleluia! Se prostitui com o pecado, me troca pelo pecado, mas eu não abro mão de nenhum deles. Oséias. Porque antes que o mundo fosse mundo, Oséias, antes que houvesse qualquer coisa, Oséias, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado já tinha sido morto antes da fundação do mundo, Oséias. Você está entendendo agora, Oséias? Gomer é o meu povo e você está fazendo o meu papel. Vai lá e pega ela e limpa ela, purifica ela. E Oséias vai lá e paga um preço por ela. Na época a cultura dizia que quando você comprava uma pessoa, a pessoa virava escrava, você podia fazer com ela o que você bem entendesse. E todos esperavam que Oséias desse uma coça nela, batesse nela, matasse ela. E Oséias vai lá e restaura. Eu sinto Deus muito aqui, gente. Eu sinto o Senhor muito aqui. Você precisa nessa noite se quebrantar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Você precisa agora colocar, é você e o Senhor. É você e Deus. Eu não vou chamar ninguém para o altar. É você e o Senhor. Se você quiser ajoelhar no chão, você ajoelha. Se você quiser deitar no chão, você deita. Se você quiser vir para o altar, você vem. Mas é uma noite sua com o Senhor. O que eu te convido nessa noite é: Deus está aqui como Oséias diante de Gomer, falando assim: ei, chegou a hora de você se purificar, porque você está subindo para um lugar santo. Você está subindo o degrau. Você precisa se consertar, aleluia.